Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou pedir todas, né, no caso aqui. Vou pedir então para... Tem mais alguém que chegando ainda? Tem. Peço a gentileza que todos se sentem para a gente começar. Bom, pessoal, sejam todas muito bem-vindas da nossa reunião da Comissão Especial de Acompanhamento das Mães Atípicas de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Essa aqui, salvo engano, já é o nosso 4º encontro, não é isso? Nós tivemos ocasiões que nós conversamos com a doutora Patrícia numa outra vez, falamos com o secretário estadual de saúde, falamos com o doutor Nélio Stabre no núcleo de conciliação do NATJUS, desembargador, buscando soluções. Tivemos no Tribunal de Contas com o nosso presidente Caiati, que iniciou também um processo ali de investigação no caso do município de Campo Grande. E agora nós tivemos, doutora Patrícia, e te agradecer muito pela sua presença aqui e agradecer também a nossa deputada estadual, a Mara Caseiro, minha querida amiga. Nós tivemos aqui a reclamação desse grupo de mães que procurou os deputados no plenário dizendo que, a despeito das modificações que nós fizemos por determinação do governador Eduardo Riedel, dessa última modificação do cuidar de quem cuida, apesar desses avanços legislativos e institucionais, algumas mães relataram problemas na fruição desse benefício e algumas teriam sido excluídas desse benefício. Então, nós achamos por bem convidá-la e agradeço muito pela solicitude em estar aqui, sei dos seus afazeres, para que nós pudéssemos analisar, primeiro, ouvi-las, escutar, acho que quem escuta mais erra menos, então, escutá-las para verificar o que elas estão sentindo lá na ponta e depois devolver a palavra para a secretaria para que pudesse analisar cada um dos casos. E aí, depois dessa discussão, trazermos uma resolução e um encaminhamento. Se é possível resolver os problemas de maneira administrativa ou se, por outro lado, seria necessário a intervenção de uma modificação legislativa que pudesse assegurar esse direito e de uma maneira mais clara, mais fluida, para que o cidadão, a cidadã não tivesse esse tipo de problema que não é interesse do governo do Estado, do governador Eduardo Riedel, nem dos deputados e nem de todos aqueles que se envolvem e são sensíveis ao problema. Então, sem mais delongas, eu quero passar antes a palavra aqui, doutora Patrícia, para a nossa deputada Mara, que tem um outro compromisso também, ela está com a agenda apertada. Bem, apenas dar o meu boa tarde a todas as mães atípicas que se fazem aqui presentes, cumprimentar a doutora Patrícia, que veio atendendo aí esse chamado, esse convite da nossa comissão, agradecer nosso presidente da comissão, que já foi instituído como presidente, Pedro Pedrocian, que tem trabalhado muito juntamente aí com as deputadas e a Assembleia Legislativa para que a gente traga respostas, né? Agradecer as nossas mães atípicas pelo trabalho e a maneira sempre muito carinhosa e buscando sempre realmente achar um apoio, né, para a solução dos problemas. E a gente sempre diz, quando a gente conversa, que o diálogo sempre é a melhor atitude, né? E é nesse sentido, então, secretária, que hoje as mães atípicas estão aqui e que a gente possa juntos encontrar uma solução para os problemas que elas vão explicitar com relação à vida, né? Que elas levam com todas as suas crianças, seus filhos, e que a gente possa junto encontrar soluções. Muito obrigada. Bom, doutora Patrícia, eu acho que seria bom, antes da senhora se posicionar, que a gente pudesse ouvi-las primeiramente, não é isso? Vamos lá. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Pode chegar falando. Deve chegar falando. Chega falando. Aqui. É esse aqui, ó. Boa tarde a todos. Acho que pega, né, minha voz. Boa tarde a todos. Acho que a queixa principal
que foi trazido. Meu nome é Lili Daiane Ricaldi. Sou mãe do Miguel Ricaldi. Estou até atrasada que ele não está bem. Já vou ter que sair de novo com ele. E nós estamos recebendo uma demanda muito grande de reclamações, além da dificuldade de novos acessos, né, inclusive com falhas no site. Por exemplo, eu tento entrar no meu, não consigo de forma alguma. Então, várias mães foram informadas que precisavam atualizar, que estava faltando dados, mas não conseguem entrar de novo no site para atualizar esses tais dados. E aí, esse mês, muitas foram pegas de surpresa, que deixou a gente, assim, bem consternadas e preocupadas, porque eu sei a minha realidade com um só, quase que eu não consegui chegar aqui, com um só. Se eu tivesse 2 filhos atípicos, eu não sei em que condições hoje eu estaria. Porque mesmo se eu tenho um BPC, que não mantém o Miguel, mas nem de longe esse BPC mantém o Miguel. Lá em casa, a conta é sempre negativa no final do mês. Hoje mesmo acabou a energia, quando eu estava me arrumando para vir para cá, achei que tinha cortado a minha luz. É assim que a gente vive, né? Vai tomar banho, não tem água, né, Rosana? Porque a água foi cortada. Então, se eu tivesse 2 filhos com deficiência, eu tivesse 2 BPCs, eu não ia estar bem, porque eu teria uma renda de R$3.000 aproximadamente. Com certeza, eu teria, no final do mês, um déficit muito maior na minha economia. Ao invés de estar sempre no vermelho com R$600, R$700, que é a minha realidade, eu ia estar com R$1.500, com certeza. Porque o gasto só dobra, só aumenta. E aí, essas mães foram surpreendidas com esse corte do BPC, alegando que do cuidar de quem cuida, porque devido a novas alterações no programa, quando fosse constatado 2 ou mais benefícios, eu li lá, inclusive, o e-mail que elas receberam, aqui dizia assim que é cumulativo, não é cumulativo com outros benefícios sociais, exceto com o BPC da pessoa sob os seus cuidados. Ora, se essa mãe tem 2 filhos com deficiência sob o seu cuidado, logo 2 BPCs não deveriam entrar nesse cálculo. Para mim, é meio que matemática lógica. É meio que matemática lógica isso, porque essa mãe, ou que seja uma mãe, sua mãe sofreu um derrame, não vou poder cuidar da minha mãe, porque eu vou perder o meu cuidar de quem cuida, vocês se virem aí, não posso ficar com ela. Que é o caso de ter uma mulher, por exemplo, desesperada, ela já era divorciada, o marido sofreu um grave acidente, perdeu massa encefálica, ela recebeu o ex-marido de volta em casa, ela cuida do ex-marido e da filha. E aí, esse mês, ela foi surpreendida, era o dinheiro do aluguel dela, como o caso da Kate, que mora lá no São Conrado também, que está sob ordem de despejo, porque tinha combinado com a dona da casa que no dia que saísse o cuidar de quem cuida, ia pagar o aluguel. E no dia que caiu o cuidar de quem cuida, ela descobriu que ela tinha sido cortada. E ela tem 2 filhos com deficiência, uma é autista severa, assim, que ninguém fica com ela, só ela que consegue cuidar da filha. Então, assim, é uma situação que essas mães entraram em desespero e colocaram a gente em desespero também. Sem contar outras que alegam que perderam por ter ultrapassado a renda. Elas estavam recebendo normalmente, foram comunicadas que ultrapassam a renda. Mas tem mãe que não tem trabalho registrado, não tem serviço nenhum, e ela não entendeu por que diz que ela ultrapassou essa renda. Então, o que a gente gostaria era de mais claridade principalmente quanto ao corte, não ser dessa forma abrupta, sem um comunicado, sem o próprio INSS, quando você vai perder o BPC, você recebe a notificação, você tem lá um espaço para você apresentar uma defesa, um argumento, e aí não está ocorrendo assim. E muitas dessas mães abriram mãe de benefícios como o Mais Social e principalmente Bolsa Família, que muitas vezes o valor era aproximado ao valor do cuidar de quem cuida. E aí, quando ela perde o cuidar de quem cuida e perde o Bolsa Família, ela se sente extremamente lesada, traída, né, enganada. E fica revoltada e não é sem razão. Né? Não é sem razão. Desespero, na verdade. Sim. Contando com aquilo ali, chega Está pegando o seguinte. Sim, que nós estávamos pleiteando mudanças no benefício, mas mudanças que viessem para
auxiliar mais as famílias, como, por exemplo, as mães que têm o cuidar de o Bolsa Família. Eu continuo batendo nessa tecla. É um serviço, é uma verba que vem do governo federal e nada onera o Estado, não sai R$1 do cofre do Estado, entre aspas, né, para o Bolsa Família. Sai da União. É uma verba da União. Por que não pode ser cumulativa com cuidar de quem cuida? Se a maioria das mães que conseguem o Bolsa Família é porque tem um número grande de membros, na maioria das vezes em casa, né? Eu tenho 3 filhos menores. Antes de ter um filho com deficiência, graças a Deus eu não precisava de auxílio nenhum. Hoje eu sei o quanto é importante um auxílio dentro de uma casa, né? Eu vejo as meninas comemorando o dia 10, que elas recebem, que elas vão no mercado e elas gastam com o filho. Infelizmente, a gente ainda não está conseguindo gastar com a mãe, mas é um alívio muito grande, porque quando você sana uma necessidade desse filho, automaticamente você está desafogando essa mãe de preocupação, de tudo mais, né? E essas mães que têm o Bolsa Família não conseguem. E a primeira ideia que nós... Desculpa, esqueci. A primeira ideia, quando nós conversamos com o Pedro Kemp, que nós queríamos uma renda para nós. Porque muitas vezes nós pegamos o BPC e, é claro, óbvio, usado com a criança. Mas nós precisamos, pelo menos, comprar um esmalte. Que é claro que nós nunca vamos fazer isso. Com certeza. Porque vai complementar a renda para cuidar dessa criança. Porque cuidar de uma criança especial não é barato. É caro. Pode ter fazenda, como as gurias falam. Pode até ter fazenda. Fazenda, pode ter fazenda. Bens, mas é caro. É claro que quem tem bens... como nós falamos, inclusive, com o vereador Beto Avelar. Hoje o filho dele é uma pessoa com deficiência, ele tem condições, né? É diferente da nossa realidade. Mas o cuidar, ele veio com a propósito de atender a mãe. Então, os deputados precisam rever esse decreto. Desculpa, lei. Eu pensei lei e falei decreto. A minha cabeça já não... Então, precisa ser revista essa lei. Porque, realmente, o que a Daiane acabou de falar, o BPC ele é importante e ele é uma verba federal, assim como o Bolsa Família. Então, doutora, deputados, revejam isso. É muito importante. Eu tenho casos aqui também, doutora, de mães que há tempo que estão... Precisa pedir cadastrado, precisa solicitar ao governador mais funcionários. Eu sei que a senhora tem a dificuldade, a senhora tem a vontade de fazer, mas eu tenho uma avó que a mãe simplesmente abandonou a criança. A mãe simplesmente falou, não quero esse troço comigo. E ela vive hoje porque a pai não forneceu, é uma briga que eu tenho com a pai, não forneceu a cadeira, forneceu, mas não fez a troca. A menina está com a escoliose acentuada. Não troca, eles fazem de pé. Tem laudo, tem tudo, e não trocam. O que ela fez? De desespero, ela pegou o BPC e fez empréstimo. Hoje ela recebe R$700 e conta com doações de cesta básica, de fralda e tudo mais. E ela não conseguiu o cuidar de quem cuida. Se forem, podem ir, eu dou o endereço, vai lá na casa dela ver, é alugada ainda, além de tudo. Compareça lá para ver a situação desta avó com esta criança. Então, como ela, doutora e deputados, tem muito mais mães, avós nessa situação, que o cuidar acaba vindo para ajudar realmente. É isso que nós pedimos, nós mães estamos aqui, é justamente para isso. Que olhe por essas mães, que vejam necessidade. E esse cuidar realmente veio para a mãe. Ele acabou entrelaçando com os outros benefícios. Sim. Obrigada. Mais alguém? Eu queria fazer só uma pergunta, porque... Nossos filhos acabaram de pegar influenza. Esses tempos, todo mundo pegou influenza naquelas reuniões, uma outra. Todas as mães pegaram e acabaram passando para as crianças e ficamos com as crianças internadas em estado grave. A minha pergunta é a mesma coisa, é mais ou menos baseada no que a Mônica falou, porque assim, a gente fica com uma certa dúvida, porque quando saiu o Mais Social ele é um benefício para a família, né, em vulnerabilidade.
o Mais Social, que na verdade é para compras, né? Porque é um cartão que você vai no mercado e você faz compra. Quando a gente recebeu Quando a gente começou a receber o Cuidar, a gente teve que abrir mão. E aí, o que acontece quando a gente abre mão? Acaba que a gente pega desses R$900, os 450 que era do Mais Social, e acaba fazendo compra, para a mãe sobra, às vezes, 450. Que, na verdade, nunca sobra. Você tem sempre alguma coisa para comprar, suprir, até por conta de toda a necessidade que a gente vem passando aí pelo município, né? Com os não fornecimento e tal. Então, doutora Patrícia, eu queria que a senhora esclarecesse para nós essa questão. Quem tem o Cuidar, de quem cuida, não pode receber o Mais Social? Pela lei, não. Só se for na modalidade alimentar. A lei que passou na Assembleia, né, todo mundo debateu, dialogou, votou, veio um impacto orçamentário que é mostrado para os deputados. Na verdade, nem sou eu que faço esse trabalho, né? O meu trabalho é de gestão da secretaria. Porque, na verdade, esses 450 desse Mais Social, que é um benefício para fazer compra, para nós que somos mães, faz muita falta. E quando a gente ficou naquela que tinha que abrir mão de um para pegar o outro, então complicou a nossa situação também. Então, assim, a gente queria ver também com o doutor, com a doutora Mara e com o Pedrocian e com a Mara, se isso poderia ser revisto, né? Essa questão de quem recebe o Cuidar, recebeu o Mais Social. Justamente. Antes de passar para o comentário da doutora Patrícia, nossa conversa aqui é justamente com o objetivo de fazer discussões de alteração legislativa, tá? Eu até acho que o encaminhamento vai ser, o que está pegando o problema da cumulatividade do BPC, é que não é que não pode acumular com o BPC, é que aí está estourando a renda per capita. Então, acho que é isso que a gente poderia fazer a modificação. Obrigada, deputado. Obrigada, deputada Mara. Boa tarde a todas. A gente já se conhece com frequência. E vocês sabem que eu, não na mesma proporção, porque eu sou avó de criança atípica e é diferente. Ainda, por mais que você se doa, eu olho meu netinho todo dia e tem situações que só a gente que está na família que entende, não é? Meu netinho sangrava de pingar sangue, a mãozinha, de tanto que ele mordia. Então, ele usa antipsicótico, usa o canabidiol, usa um remédio também para o TDAH, porque tem, na verdade, várias comorbidades, como muitos das filhas e dos filhos têm. A gente sabe que não é uma situação somente. Não é? O que demanda mais cuidado e mais gasto ainda. Uma lata, deputado, de alimentação parenteral está R$ 400. E muitas vezes, em diversos municípios, deveria ser um programa municipal, porque no desenho da assistência à saúde, isso refere-se à atenção básica, a fralda e alimentação parenteral não existe. Eu tive no interior, porque nós fizemos mutirão, a senhora Moema Urquiza, aqui presente, é a superintendente do programa. Nós levamos a equipe de Campo Grande para todos os municípios do interior, para que, inclusive, as mães, porque em regra são mães, infelizmente os homens abandonam essas crianças. E quando é adulto também os filhos não cuidam, quem cuidam são as filhas ou as avós. Nós levamos o pessoal de Campo Grande, até também por ser um pessoal mais qualificado, com psicólogo, porque quando a gente encontra, a realidade é tão difícil, não é? Que a gente precisa dar um tratamento global. Quando nós criamos, coincidiu momentaneamente a ideia, que acho que a Mônica tinha conversado com o deputado Pedro, mas nós também já estávamos procurando algo assemelhado pelo nosso compromisso com a pauta, porque é a minha área de concentração do mestrado. As mães todas.
E, naquele momento histórico, a gente tinha um recorte orçamentário, que era o recorte desenhado em 2022. E nós mostramos para o governador que nós conseguiríamos dar uma enxugada nos gastos da secretaria mesmo, com diária, com passagem, com isso, com aquilo, para sobrar para a gente criar um programa. Foi criado, nós conversamos o ano passado, você já me pontuou, inclusive pessoalmente no gabinete, a questão do Bolsa Família. E a renda per capita, nós tínhamos até conversado na possibilidade de chegar até meio salário. Ela ficou em 1/4 do salário mínimo. Houve, assim, vários fatos. O primeiro deles é que esse recurso tem que sair de algum lugar. E a arrecadação do Estado diminuiu do ano passado para este, em virtude do próprio gás, não é? Nós vamos ter um impacto aí no montante de 450 milhões a menos na arrecadação do ICMS do gás. Nós conseguimos evoluir em relação a 1/4 do salário mínimo, contudo, a legislação que foi debatida, votada, tem essa trava de o BPC que não computa é da pessoa, não vou falar criança, porque tem os adultos também, da criança com deficiência nível 2 ou nível 3. O deputado estava conversando ali conosco, né, porque esse é um dispositivo que está na lei. O deputado estava conversando, mas, veja, quando tem mais de uma pessoa com deficiência, tem mais gastos, não é? E eu ainda estava falando, concordo com o senhor, por quê? A lei já limita ao nível 2 e ao nível 3, o que se pressupõe que são gastos mais elevados. Não é uma criança, por exemplo, com TEA nível 1, que está inserida numa dinâmica escolar e que mesmo precisando de intervenções terapêuticas, porque precisa, não é caso de vida ou morte, não é cuidado exclusivo. Então, até falei para o deputado que eu poderia fazer um desenho para a gente entender quantitativamente, orçamentariamente, o que isso representa, através do quê? Pegar o CadÚnico, ver todas as famílias que estão no CadÚnico e que tem mais de um BPC, porque você consegue fazer esse desenho hoje mesmo, sabe? Não é rápido, não é demorado, deputado. Eu consigo extrair isso do banco de dados e também, aí numa pesquisa mais refinada, ver em decorrência do que é esse BPC. Se é em decorrência da pessoa ser idosa, porque tem senhoras de idade que cuidam de filhos ou filhas adultos ou cuidam de avós, como é o caso citado, e às vezes ela tem um BPC pela situação de idosa que é. Então, a gente precisa refinar essa pesquisa para nós sabermos de quantos casos, de quantas famílias nós estamos falando e fazer o que isso representa em impacto orçamentário, não é? E eu me disponho a fazer essa pesquisa. Mas e as mães que já tinham? Tem lá 2 filhos com deficiência. O deputado passou 6 nomes para nós. Então, mas do que nos foi passado, 2 foram visitadas e não tinham ainda o cuidar. Uma? Quer nominar uma por uma? Porque a gente procurou uma por uma. Da lista que foi passada, Egislaine da Silva. Egislaine da Silva. Campo Grande. De Campo Grande. Ela tem o acúmulo também de 2 BPCs. E os 2 BPCs são de pessoa com deficiência. Não é de idoso. Aí foi passado também o nome da Kelly Conceição dos Santos. Kelly Conceição dos Santos. Mesma situação, 2 BPCs, pessoa com deficiência. Foi passado a Angelina dos Santos Gonçalves, também acúmulo de 2 BPCs de PCD. Rosane Francisca Silva Gonçalves, acúmulo de 1 BPC idoso e 1 BPC PCD. Essa aí é do marido.
Eu não sei. Mas estando no mesmo núcleo, acho que é essa que você falou que acolheu o marido. A Ellen Patrícia Vieira, que é acúmulo de 2 BPCs também PCD. Essa foi uma das últimas a ser entregue agora, porque ela ainda recebeu em abril e vai entrar, deve ter sido comunicada, inclusive o nome está aqui, né? Ela vai entrar na suspensão de maio, a partir de maio, por acúmulo de 2 BPCs, que foi identificado depois, né? Então, dos nomes que foram passados foram esses, e também tem um nome da Dija... Cadê o nome? Na verdade, nenhum foi identificado depois, porque até então não existia essa norma. Não, sempre existiu. O que acontece é o seguinte, sempre existiu, desde a criação do programa. O que acontece é o seguinte, quando a equipe vai visitar, vou utilizar da minha franqueza natural. E eu entendo, eu acho que até por desespero da pessoa cuidadora, quando a equipe pergunta, ela não fala que tem mais de um BPC, porque a gente informa que se tiver mais de um BPC, não vai receber o benefício. Isso tem acontecido também nos casos de Bolsa Família. E o que acontece? Quando entra no sistema, o que aconteceu? O ano passado nós fizemos mutirão, a gente acabou compartilhando com vocês e com muita gente para divulgar e mais pessoas terem acesso. E nesse mutirão, essas pessoas passaram, mas a lei é a mesma. Na verdade, nós que nunca vamos fazer uma coisa dessa, mas elas receberam fora do recorte da lei, né? Uma outra situação tem acontecido, e por isso que eu vejo o seguinte, veja, por mais que a gente queira... Não, porque não é o mesmo sistema. O NIS é o sistema do CAD único, o sistema da secretaria é outro. Agora nós estamos interligando e a partir, eu acredito, do segundo semestre, a gente consiga ver em tempo real. Não era feito assim. Quando nós assumimos a secretaria, era no papel. Aí nós desenvolvemos a plataforma, mas não conseguimos interligar. Exatamente. A legislação sempre foi essa. Tem alguns outros casos também bastante infelizes, porque se você pensar no que a gente tem no coração, nós não quereríamos nunca que não fosse autorizado o cuidar, que são casos, por exemplo, em relação a Alzheimer. Porque quando você fala pessoa com deficiência, você está se referindo à lei da pessoa com deficiência. Mas, eu não sei se vocês já tiveram casos graves assim. Eu cuidei do meu pai por 12 anos e ele não levantava de uma cama. E não era pessoa... tempo não foi considerado deficiência, né? Teve que ser enquadrado como deficiência para conseguir entrar em algum... Como a gente tem caso, até na própria secretaria, de servidora que tem filho com TDAH e TOD severíssimo, e como a lei federal não reconhece como deficiência, ela não tem diminuição de jornada. E com muita franqueza, se eu pudesse dar uma decisão, aliás, essa em específico, que é uma servidora, assim, não tem o que discutir, a pessoa realmente precisa. Mas a lei que dá a redução de jornada fala em pessoa com deficiência. Aqueles casos que a gente não sabe o que fazer. A gente vai fazer com os deputados federais, senadores, para tentar fazer algo a nível federal. E digo mais, eu acho que o momento é agora, porque, inclusive, com os deputados federais, tem vários países que incluem outras modalidades de pessoas com deficiência. O TDAH é uma delas. E é uma bandeira, ao meu ver, indiscutível, que não causa prejuízo a ninguém. E só quem tem essas comorbidades sabe o quanto que é e o quanto que precisa de intervenções. Sobre a nossa legislação, precisaria sim ter uma alteração legislativa.
esse dado com honestidade, não é da lei agora. A lei não alterou em nada para prejudicar. Na verdade, o nosso alinhamento feito com o governador foi para estender numa lista de espera que a gente já tinha e fez por conta própria, deputado. Quando a gente começou a ver que visitava e a pessoa não entrava num cesto, eu pedi para a superintendente Moema que começasse a jogar lá numa lista de espera quem estava em um quarto, quem estava em meio. Então, tão logo a lei mudou, eu ainda pedi, pelo amor de Deus, já vamos incluir todas essas que estavam esperando para que a gente consiga dar esse passo. Mas o que a gente pode já sair daqui mais ou menos encaminhados, mais para mais do que para menos? Não, okay. Eu passar esse recorte para o deputado. Não, desculpa. Ok, isso posto, né, que não houve nenhuma alteração, que já era prevista, etc e tal, Por exemplo, a Kate me mostrou, inclusive, uma conversa, a Kate Stephanie, no WhatsApp, onde ela dizia, mas meus 2 filhos, né, uma foi, na época estava cancelada, ela falou, mas eu estou na justiça para voltar o BPC dela, porque tinha sido cancelado também O porque tinha BPC, 2. Aí, a pessoa que estava conversando com ela, disse, não tem nada a ver, porque a pessoa da secretaria, porque o cuidar de quem cuida é para você, cuidadora. O BPC é dos seus filhos. Então, se você me encaminhar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que instaurar um processo administrativo em relação a esta pessoa que deu essa informação, porque essa informação é errada. Ela não... Desde lá do começo. Então, essa informação é errada. Ela não condiz com a lei desde o começo. Eu não sei quem foi a pessoa. A lei diz que se tiver 2 filhos com 2 BPC, está fora. Não. A lei diz o que ela... Não. A lei diz a renda do BPC não será computada quando disser respeito àquele que é cuidado. Porque eu lembro naquela reunião que nós fomos, doutora Patrícia, lá na SEAD, a senhora tinha falado para nós assim, que se a pessoa... se tivesse um deficiente e a pessoa que cuida da pessoa tivesse o BPC, seria cortado. Isso eu lembro que a senhora falou. E tiveram alguns casos que tinham 3 e 4. E tinha um caso em específico que a senhora recebia o BPC, o marido recebia o BPC e a criança recebia o PPC. Não me pergunte como, porque, na verdade, nem na legislação federal... pode, mas não somos nós que vamos... Pode. Acumular 3? Sim, pode. Pode ser cumulativo. Mas não vai bater na renda per capita? Não entra no cálculo de renda per capita. Um outro BPC, quando você vai... Não entra. Foi corrigido, graças a Deus, porque chega a ser... Porque antigamente não podia, né? Só que aí, como pois tinha não. uma demanda gigantesca de judicializados... Em que, não sei se Pois não. Moema, desculpa, tá? Ela tem nessa relação Simone da Silva Regina. Ela, no dia 9 de agosto, ligaram e a mãe encontrava-se em consulta em Brasília. Ficou a equipe combinada de voltar 60 dias, 9 de agosto de 2024. Ela já foi beneficiária? Não, do Cuidar de Cuidar. Tá, foi visita. não. E informaram que ficaria para a próxima turma. Quer dizer, até agora, Sim. sem nada. Tem muitos que não foram visitados. O que a gente está dando prioridade? Para as visitas de monitoramento. É uma equipe desse tamanho, tá? Por isso que eu falei para a doutora, vamos pedir, aumentar servidor. Equipe desse tamanho, a gente dá prioridade para as visitas de monitoramento daquelas pessoas que já são beneficiárias, das visitas para definição das famílias que já tiveram uma primeira visita. Então, quem já recebeu uma primeira visita, olha, agora no relatório de viagem, acabaram de visitar 78 no mês passado. Tem mais 56 para visitar agora em maio. Então, são visitas de pessoas que ou estão no programa, que são visitas de monitoramento para confirmação de documento, por uma questão legal mesmo, e são visitas daqueles que já receberam a primeira visita, e a pessoa está lá esperando. Porque tem gente que ligou, que mandou mensagem, que deu o nome, mas a gente nunca visitou, né, lá atrás. Mas tem aquelas famílias que o técnico já fez uma primeira visita, já levantou. Só que já tem desde agosto mesmo. Agosto, setembro, eu tenho toda a relação aqui. Então, a Celina Domingues dos Santos recebeu visita dia 6/12. É isso mesmo. Amanda Sanabria, não tem nenhuma resposta. Amanda Sanabria Martinez, o cadastro dela, é cadastro, né?
não houve visita. Eu tenho alguns casos que já recebeu a visita e também não recebeu a resposta. Mas recebeu a visita quando? Porque a gente tá A Solange Maria, que é a avó que eu acabei de falar, ela está cadastrada, ela só não soube me falar. Ela disse que ia procurar algum documento que tivesse. Há muito tempo. Não, ela essa cadastrou, avó. recebeu a visita? Não. Não, então. Não, quando ligaram para ela, ela estava em Sim, eu entendi. Ela nunca recebeu terapia. a primeira visita, eles ainda iam visitar. Então, mas há muito tempo que ela está cadastrada. E quando ligaram para ela, ela estava em fisioterapia com a neta, lá na PAI. E aí falaram que estavam indo. Da PAI lá para o Lajeado é distante, para quem usa ônibus. Então, ela não recebeu nada de visita e, anos que ela está cadastrada. Não. Desde a primeira... Desculpa, anos é exagero. A gente Desculpa. tem uma lista de pessoas desde agosto que nunca foram visitadas, que estão aguardando a primeira visita. Agora, qual foi a nossa prioridade com a equipe pequena? Foi visitar as famílias que já tinham recebido a primeira visita, que estavam aguardando o nosso retorno, de ok ou não. Porque a gente achou por bem Moema, visitar aquelas mas famílias. desculpa, é injusto com essa avó. Há Não, quanto é injusto tempo? com todos, sem dúvida alguma. Moema, mas essas visitas estão falando na hora ali, se é aprovado ou não? Porque às vezes as pessoas têm que aguardar o e-mail. Não, não é na hora não. A gente junta a documentação, tem uma equipe de validação que vê tudo isso, todos esses documentos. Se falta documento, eles voltam. tem alguma a ligar, coisa errada. pede de novo. Não Outra é coisa, fácil, porque toda tem uma vez que mãe for aqui errado- que ela falou que vocês não foram ninguém em Guatemi. Não foi o quê? Não passaram nenhuma visita em Iguatemi. Mas eu tenho beneficiário de Guatemi. Eu não sei, eu E tentei ainda tem uma contato aqui coisa, com ela e não gente, falei. não consegui. quando eu reúno com as servidoras, juro para vocês, é o contrário. Elas querem incluir quanto mais gente, mais. E eu falo para elas, pelo amor de Nossa Senhora, Ela o falou TCE, Guatemi o Tribunal de Contas, me fiscaliza. Vocês têm que cumprir a lei. Por quê? É uma Secretaria de Assistência Social e há muitas servidoras dessas superintendentes são assistentes sociais. Então, elas entendem, reconhecem, elas sabem que é Mas não é necessário. para avaliar a casa, não, né? Porque tem umas assistentes social que vai lá, olha a casa, vê uma televisãozinha melhor, já acha, putz, a mãe é rica. Não pode ter a televisão, tem que ter uma quadrada. Não tem direito de ter uma televisão boa. De vela, aquela que liga e eu dou a imagem. Assistente faz social assim. tem que olhar pro Não é, a né? gente nem dá essa orientação, mas é a questão mesmo que o que barra é a lei e a lei tem um modelo de orçamento. Então, precisa compor tudo isso, porque de nossa parte, nós gostaríamos, inclusive, não só de ampliar o desenho para excluir a questão do PCD, mas também a renda, né, gente? Doutora, outra coisa. O PPC, eu acho que vale uma revisão, porque é uma má interpretação na leitura. Outra coisa. Porque se são dois filhos que precisam do cuidado, que dependem dessa mãe, se com um filho, o meu filho aqui correndo, eu não consigo trabalhar. Eu não tenho emprego, eu não consigo trabalhar. Agora, imagina se fosse dois, não tem como. Então, eu acho que é um erro na leitura do negócio. Eu acho que está claro aqui. Desculpa. Eu, por exemplo, estou agora iniciando o meu bebezinho de 1 ano e meio, iniciou já, aliás, a investigação para o espectro do autismo. E aí, se fecha um diagnóstico? Aí ele entra para o BPC, eu perco o cuidado de quem cuida? Modo de não, por isso que Bom. a gente tem ou que fazer essa alteração, ou tem um respaldo de um parecer da Procuradoria Geral do Estado, que também é um caminho, não é? Porque, estando respaldada juridicamente, o que vai acontecer? Amanhã vem o TCE e faz uma auditoria no programa, como é costumeiro acontecer. Pelo menos na minha gestão, é costumeiro. A gente apresenta o parecer. Não, mas eu fiz uma consulta, eu estou pagando de acordo com esse parecer. O que eu quero que vocês entendam é que a gente não é contra efetuar esse pagamento, muito ao contrário. E vocês têm procurado o caminho correto, que é discutir, debater, estudar possibilidades. O deputado é um parceiraço em relação a isso, mesmo quando ele não está com vocês, ele nos aciona. Já tinha uma demanda dele, inclusive, para incluir acamados, não é, deputado? De proposição e demanda dele. Por quê?
Tem idosos, essa situação que eu falei para vocês, tem idosos acamados que não são pessoas com deficiência. Verdade. E eu tive um pai nessa situação, a gente sabe o quanto verdade. que custa e que demanda cuidado, você não poder deixar a pessoa sozinha. Então, Dona Patrícia, cuidar de quem cuida, só pega quem recebe o BPC ou não tem nada a ver? não tem nada a ver. Tipo, uma pessoa que não recebe o BPC pode dar em casa. Desde que tenha a renda per capita como beneficiário de até 1/4 do salário mínimo. A pessoa, no caso, não tem renda nenhuma no trabalho. Aí pode, tendo lá, por exemplo, nós construímos uma interlocução com médicos da rede privada até, para irem até a aldeia Bororó, porque nós tivemos lá, tem pessoas com deficiência, e qual que é a dificuldade da população? Não tem laudo. Não tem laudo. E nem médico para dar o laudo. Sim. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Cláudia Dantas, que é neuropsicóloga, e ela está em contato com vários médicos para a gente fazer isso e montar uma equipe que possa laudar para poder incluir também, porque essas pessoas têm direito pela abertura da lei. Bom. Deixa só um minutinho, eu falo isso porque hoje eu recebi essa questão. Passei no pediatra, veio lá a pré-avaliação de 1 ano e 6 meses, que hoje em dia é obrigatória a criança fazer. Ele pontuou para suspeito do espectro, né? E além disso, ele tem o problema da adenoide e cardiopatia. Então, tipo assim, são 3 questões ali já que eu tô no meu bebê. E hoje, para não ficar ali travado esperando pro SUS, eu tô gastando. Eu, tipo, vou somar as minhas contas do mês, o que eu tô recebendo do BPC e cuidar de quem cuida não tá dando. Entendeu? Não tá dando. E por muito tempo não vai dar. Na verdade, para família nenhuma. Não dá, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, eu já tô ficando desesperada. Eu já tô desesperada, entendeu? Porque vou precisar mexer com a adenoide dele. Ele tá lá, tem 1 semana que eu tô com uma criança roncando igual um adulto dentro de casa. Mais de 1 semana, na verdade, que ele tá roncando igual um adulto. Porque ele tem uma questão da adenoide que vai ter que ser operada. Isso é um bebê de 1 ano e 6 meses. Aí tem a questão do coração, da estenose que ele tem. Aí eu vou ter que passar por uma cardiopediatra. Tudo no particular, porque se eu for esperar pelo SUS, vai se agravar a situação do meu filho. Não tem como a gente esperar. Então, a gente tem que estar procurando essas clínicas que faz um atendimento mais barato, uma coisa assim que a gente consegue se encaixar, porque a gente não consegue esperar pelo SUS. A demora é muito grande. E a saúde da criança também não espera. E com isso, os gastos vai. Aí é remédio, é consulta, é a terapia, é a avaliação, é os medicamentos, é o combustível que a gente é o Uber, é isso. Então, entra na conta ali, dona Patrícia, a despesa está passando dos seus 2.000, 2.500. E é sem condição. Eu acho que é uma coisa que é válida. Eu não estou falando que isso pode vir acontecer futuramente. Eu estou dando um exemplo do meu caso. Imagina quem já está nessa situação. Não está dando. A gente está tendo que comprar fralda. Não é todas as mães que estão conseguindo fralda pela farmácia popular. Tem farmácia que não quer fornecer. Tem farmácia que fornece a pior fralda que tem lá. Igual, é a mesma coisa que ir lá no SEM e pegar. Entendeu? Então, não tá sendo fácil para nós tudo isso, entendeu? Então, o que a gente está trazendo aqui é esse pedido de apelo, que alguma coisa seja feita. E que quem tem 2 ou quem tem lá o seu Bolsa Família consiga ter mais essa renda, mais essa ajuda, porque a gente não tá, ninguém aqui está luxando com R$900. Ninguém está luxando. Na realidade, os R$900, no meu caso, mesmo, eu acho que eu nunca tirei R$100 para mim. Já vai direto para aluguel, eu nem vejo, porque quem tem um filho especial igual a gente, que nem a amiga está falando, a gente está tendo que comprar tudo. No meu caso mesmo, eu estou comprando todas as medicações que eu pegava no SUS. Estou com 2 anos sem pegar medicação no SUS. Entendeu? Ou o problema já é municipal. Não, tudo bem. Mas não é que não tem nada a ver, a gente sabe Não, que é o que está junto. É o que tá... Eu digo assim, não é que não tem nada a ver. O que eu quero dizer é o seguinte. Não, Eu sei, nós sabemos que não tem o assunto município, né? Mas nós estamos enfrentando tudo isso porque nós também não recebemos. Gente, Aumenta o desespero. Eu gostaria Vamos- só de pontuar, por favor, desculpa. Vamos lá. Tato, mas eu sou jornalista, sou mãe atípica e eu vim por conta da maternidade
a necessidade de abrir mão da minha carreira, temporariamente, em nome de Jesus. Mas eu vejo uma coisa que eu não via antes, o quanto que esses programas são fundamentais para a sobrevivência, porque eu tenho certeza que eu já conversei com várias mães, muitas mães capacitadas, com formação, e que hoje tiveram que abrir mão da carreira profissional por conta da maternidade. E essas mães, eu acho que é uma coisa que ninguém está prestando atenção, de fato. Qual que é o objetivo desse programa? É cuidar da mãe. E só, até agora, nós falamos só da pessoa com deficiência. Essas mães, deputado, você sabe disso, secretária, você também, que você tem em casa E isso. também abriu mão da carreira e tem até Não, mas não é só isso. Não tem. Essas mães estão colapsadas, elas não estão entrando em colapso. Essas mães estão à beira do suicídio, essas mães estão com a saúde Precária. precária, porque elas não têm tempo de vida, não têm qualidade de vida, porque igual elas falaram aqui, não tem nada a ver com o Estado? Sim, mas é a realidade dessas mães. A questão de a mãe que acabou de falecer é um absurdo, não tem uma rede de apoio. Essa mãe estava falando, a última vez que eu vi um vídeo dela, ela reclamando que o filho dela é acamado e ele precisava de um leite que era R$70 a lata e que ela não recebia ajuda de ninguém. Então, assim, era fralda, era medicação, era tudo. E essa mãe entra em desespero. A Dai, que está mais à frente de tudo isso, quantas ligações ela tem recebido de madrugada para sair correndo atrás das mães que querem se matar, tacar fogo no corpo, porque não aguenta mais ver o filho sofrendo e não estão de mãos atadas. Então nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto autoridade, pensar nessa mãe, porque senão o índice de suicídio, índice de morte dessas mães são enormes. E aí eu vou perguntar, quem vai cuidar das crianças? O gasto do Estado vai ser muito maior. Porque hoje essa mãe, ela é terapeuta, ela é médica, ela é tudo. Ela é enfermeira, ela é Uber. A Dai, ela tem um caso de quantos anos ela ficou sem conseguir dormir a noite inteira porque fica trocando a sonda. Até as crianças que estão na escola, a escola ainda, na realidade, infelizmente, essa escola ainda não está preparada. Quantas mães têm que ficar lá esperando a criança? Então, nem no tempo de aula essa mãe tem nem no tempo de aula essa mãe tem um tempo para ela. Essa mãe não sabe o que é uma autoestima, então com a autoestima lá embaixo, depressão, não tem tempo de ir para o médico. Essas mães que estão tomando remédio por conta própria. Então, é algo. Eu tenho um podcast que foi por conta dessa realidade que eu percebi que eu estava falando assim, meu Deus, é uma sociedade que fala-se muito sobre a inclusão social, mas não está preparada para a inclusão social, e muito menos da mãe. E isso que nós temos que discutir, a inclusão dessa mãe, para tornar todo esse processo que ela passa, que já é muito difícil, um pouco mais leve. A questão de ajudar essa mãe a se inserir no mercado de trabalho novamente, dar condições para ela, se ver. Quando eu pergunto para a mãe qual que é o seu sonho, quem é você, essa mãe se perdeu dentro da maternidade, que é isolada. E antes da criança, da pessoa com deficiência sofrer o bullying, essa mãe sofre. Porque se a mãe abre mão de cuidar da criança para a carreira profissional, nossa, que mãe é essa? Se a mãe abre mão da carreira profissional para cuidar da criança, não quer trabalhar. Eu já ouvi muitas vezes. Nossas mães, elas gostam de benefício. Eu vou falar para vocês, essas mães não gostam. E eu vou falar para vocês, enquanto jornalista, que me formei, que fez pós, que fez um monte de qualificação, e hoje eu tenho uma ajuda de um LOAS. E isso é humilhante. Isso é humilhante, porque todas que trabalharam, que se dedicaram ao estudo, não querem viver de um benefício, porque é uma miséria, é miserável. Porque uma coisa nós temos que considerar, que o gasto de uma pessoa típica é o gasto da pessoa atípica é outro, é uma conta que não bate, é medicação, é alimentação que é diferenciada, é uma órtese, é uma prótese, é alguma coisa. Então não tem como colocar na mesma medida, até a questão financeira da renda per capita. Não, é uma renda per capita que extrapola. Não estou falando que é a lei, é o que está dentro da lei. Mas não tem como comparar, tinha que ter um outro comparativo. Tinha que ter um levantamento do que essas famílias atípicas gastam e dentro desse gasto criar uma média. Então não pode passar disso. Aí sim seria justiça. Bom, gente, são muitas questões. Eu acho que vocês conseguiram vocalizar de maneira muito clara o que é o drama pessoal, individual de cada uma de vocês. Secretária, eu penso o seguinte, que o formato do programa como ele está hoje é inaceitável.
Tá? Ele é bem intencionado, ele vai na direção correta, em alguns casos ele faz justiça social, mas quando a gente chega com um grupo aqui até relativamente pequeno de mães e encontra essa quantidade de problemas, não há outra avaliação que a gente possa fazer de maneira isenta. Quer dizer, o programa hoje está insuficiente, ele está aquém, ele é tímido para resolver o tamanho do problema social, né? Eu entendo, eu sou economista de formação, fui secretário de Finanças, hoje sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa Legislativa. Toda vez que chega um projeto de lei com impacto, é aqui que nós passamos, atendemos, sou base do governo, sou vice-líder do governador Eduardo Rídio e tenho certeza absoluta que o governador também não quer que isso aconteça lá na ponta, né? Eu acho assim que o Estado, ele tem naturalmente a necessidade de zelar pelo equilíbrio fiscal, mas o Estado tem meios, hoje, um Estado com 26,4 bilhões de reais de orçamento, ele tem meios para manejar, para verificar aquilo que é mais urgente, aquilo que é importante, aquilo que é prioritário e aquilo que é absolutamente essencial, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, eu entendo que a necessidade de nós fazermos o recorte do programa. O programa é, logicamente, se ele afrouxar completamente todas as regras, a doutora Patrícia aqui até pode trazer algumas simulações. Se a gente sair de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo, nós saímos de hoje 2.900 para 22 mil usuários. Né? Então, aí também já começa, a gente perde um pouco a mão, porque o governo do Estado aí ele realmente perde o controle orçamentário. Mas entre um quarto e o meio, deve existir um número, doutora Patrícia, que a gente precisa alcançar, e a senhora, com toda a sua competência, com a sua presteza, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, poderá avaliar e fazer todas essas contas com o CAD único, com toda a equipe da doutora Moema, né, para encontrar qual que é a melhor forma. Aqui, em questões sociais de programas, a gente não vai conseguir atingir todos os objetivos simultaneamente, mas é passo de cada vez. Na primeira vez não existia esse programa. Criou-se o programa, criou-se um precedente importante. É importante olhar para a mãe, não só para a pessoa com deficiência. Vejam esse avanço conceitual que nós conseguimos com a existência dessa lei, mérito do governador e da senhora que faz parte do governo. Mas encontramos o primeiro momento de problema, nós modificamos a lei. Modificamos a lei, tudo bem? Muito bem, é um avanço, mas ela ainda não resolveu o problema. Então, nós estamos aqui com a ideia de modificá-la novamente. Então, eu vou pedir para a senhora, se possível, e quero transmitir um pouco do senso de urgência, né? Do senso de urgência que essa Casa Legislativa tem, que na verdade tem que vocalizar aquilo que as pessoas estão falando. Então, que esse senso de urgência possa ser transmitido para que hoje é quarta-feira, que se possível na quarta-feira que vem, se possível, a gente ter esse desenho de uma espécie de um menu de opções, até onde que a gente pode ir, até quanto que isso impacta o orçamento. E aí, a senhora tem um orçamento para trabalhar. Se quiser a ajuda dos deputados, todos eles da base do governador, podemos fazer até uma frente para conversar e sensibilizar o nosso governador para entender de que maneira que a gente possa atender isso aqui. Então, não só das contas e verificar a técnica legislativa que melhor fazer sentido para a secretaria. Né? Eu não vou ter nem a gente até poderia aqui com a doutora Marina, quem agradeço também a presença, ter a iniciativa de sugerir uma redação. Mas eu acho que a gente nem deve fazer isso. Viu, Marina? Eu acho que a gente deveria deixar essa caneta hoje com o governo do Estado, pelo nível de confiança que nós temos, para que eles possam dar a redação que lhes dê conforto como fazedores da política pública, fazer as contas e nós aqui, em absoluta confiança, sociedade civil organizada, governo, Assembleia Legislativa, encontrar uma solução escrita a muitas mãos, se possível, ainda nessa primeira quinzena do mês que vem, para que a gente tenha algum tipo de solução. Quarta-feira é os números e a tramitação, né, até o começo do mês que vem. Comissão do orçamento aqui. Você tá com cara, doutora. Nas mudanças que houveram, as últimas mudanças, né, Mônica, que houveram no BPC, na lei de LOAS, abriu para mais de um benefício dentro da casa. Não é residência. Isso, tem 3, tem 4, inclusive teve um caso bem emblemático que apareceu no Fantástico, foi importantíssimo para a mudança da lei, que a mãe tinha 4 filhos no Nordeste que andou se arrastando pela casa e logo depois os 4 filhos foram concedidos ao BPC. Mas já havia uma demanda gigantesca de judicializados, né? Que a mulher
o marido, por exemplo, era mais velho, tinha o BPC primeiro. E quando a mulher entrava na idade, ela não podia porque tinha o marido, havia casos que se antigamente, divorciavam, tal. E aí começou as judicializações. Então, por entendimento, eles acharam por bem melhor trocar, porque sempre que havia demanda judicial, era causa perdida para a União. E aí incluíram também a questão da renda per capita, que é um quarto de salário mínimo, permanece na lei, só que em vários casos é feita uma reconsideração a partir dos gastos dessa pessoa com deficiência, né, Mônica? Pode provar com notas e tudo mais, tratamento médico, junta nota de mercado, tudo mais, todos os gastos. E aí essa renda pode chegar até meio salário mínimo, que aí talvez poderia ser um parâmetro. Para trazer benefício, tipo, ultrapassou a renda per capita, igual teve a mãe que falou assim, que o dela parece que foi R$13 que ultrapassou. Tivemos um caso É duro. Ai, que... É demais. Bom, E aí fazer essas considerações. Imagina, gente. Ô, doutora Patrícia, outra coisa, tem alguma... porque a gente fez uma reunião bem lá atrás e aí ficou a questão do calendário. Tem alguma posição? Certinho, todo dia 10, não é? Sim. Não, mas assim... Só não encaminhou o calendário. porque é dia 10, na verdade. A gente só não encaminhou o calendário porque eu fui com unhas. Eu falei o negócio seguinte, se vocês atrasarem pagamento de benefício social, eu penduro a chuteira. Vou voltar lá para a defensoria. Porque assim, é o benefício social. É isso aí. Não é a parcela de contrato. Não é só o cuidar. Todos os benefícios sociais não têm atrasado em nada. Ao contrário, tem até antecipado, mas social foi recebeu antes da Páscoa, né? Isso que a gente não encaminhou o Agora, calendário. o mais social, a gente tem sido muito cobrado também, uma fila gigantesca, né? E aí o que a gente tinha conversado, aquelas mães que às vezes, porque ultrapassou R$5, R$3, A gente mas posso falar? Agora falando mais uma vez. E ela não recebe o mais social, ela tem o BPC, o LOAS, mas não tem ela não tem o A cuidar. pauta boa seria pedir uma correção do cuidar, que é mais palatável do que você ficar acumulando benefício com um monte de condicionante diferente. aí que cuida, não é? Então, lá, a gente encaminha para o mais social todos os casos, por exemplo, que não são perfil per capita, casos de óbito. Mas ali a Mônica está com uma lista bem grande de mães que estão esperando mais social. Não, está encaminhando para a gente dá um A gente encaminha. Então, todo mundo que não é, como o recorte do cuidar, ele é menor que o recorte do mais, você tem que me mandar. Às vezes passa um pouquinho do cuidar. Eu já encaminhei para a Tassiana. A gente já manda para a Tassi, via MS, fala, olha, não é perfil do cuidar, mas pode ser perfil do mais social. E aí já vai, quadra do benefício já inclui. Mas aí demais, não tem nada, pelo menos isso. Inclusive, alguns casos de corte foram visitados pessoalmente pela coordenadora do cuidar e pela superintendente do mais. Casos, por exemplo, que a gente tinha que não se enquadrava, nanismo, alguma coisa assim. E aí as duas foram lá e informaram que estavam saindo do cuidar, mas estavam entrando mais. Foram vários casos. Inclusive, a orientação que eu dei para a Moema e para a equipe, que nós fizemos uma reunião com a equipe inteira, é que não desligue de um benefício antes do outro, em todos. Porque o Supera, que é dos estudantes, também tem essa característica, ele não pode acumular. Primeiro concede para depois, porque a gente não quer que a pessoa fique sem nada. Em Três Lagoas, várias mães dizem que cancelaram, porque eu acho que o CRAS, tentando ajudar, deu orientação. A guria que falou que é do não vai O município tá bom. Bom, pessoal, Eles estão lá aflitos esperando a visita que Os CRAS aqui do município, para o cadastramento do energia, a gente treinou o CRAS. Treinou o servidor. Depois a pessoa chega no CRAS, eles mandam a pessoa vir aqui no parque. Não tem ninguém de Iguatemi mesmo? Eu virei para que atende, veio aqui no parque. Deve ser atende. essa. Mas olha que absurdo, a pessoa vai no CRAS, o CRAS manda a pessoa vir no parque. Eles mandam antes, não é recordado. Tá recebendo? bom, pessoal, para a gente encaminhar.
Agradecendo a presença de todas aqui, principalmente a da nossa secretária, se dispôs a vir à Assembleia Legislativa. E então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão e já convido para a próxima reunião, quarta-feira, às 14 horas, nessa mesma sala, nesse mesmo bate-horário, com as soluções colocadas da nossa secretária. Não é isso, secretária? É isso. Confirmado. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.